A conversa de hoje é com Estela Bezerra. Estela está no seu segundo mandato. Estela, fala um pouco para a gente de como se construiu a sua carreira na política até os dias de hoje. Olha, primeiro, gratidão pelo espaço, pela conversa, saudação a vocês que estão nos acompanhando. Quem acompanha um pouco do cenário político sabe que eu sou a primeira mulher que chego a ser deputada, a ter um mandato e que não venho das oligarquias nem do parentesco com nenhuma pessoa que já estava na vida pública. O caminho que eu fiz para chegar até esse mandato foi um caminho de ser defensora dos direitos humanos, ter uma visão e uma defesa da democracia e do estado de bem-estar social e fui ativista da cultura, ativista da juventude e ativista também dos direitos das mulheres, no campo do feminismo. Então, a partir disso, eu me tornei secretária das mulheres do primeiro mecanismo. Na época não era nem secretaria, era uma coordenadoria de políticas para as mulheres. E de 2005 até 2007, eu exerci essa função. Nós colocamos o primeiro serviço de atenção às mulheres vítimas de violência, prestando assistência jurídica, social e assistência psicológica. E, a partir daí, fui secretária de Orçamento Democrático, na verdade, secretária de Transparência Pública e secretária de Planejamento. A partir da minha visão e desse desempenho enquanto gestora, eu tive a possibilidade de conhecer melhor a cidade e de conhecer melhor os seus problemas, não só os problemas de estrutura, mas basicamente os problemas sociais, as demandas sociais que eu sempre já estava atenta. E fui candidata em 2012 a prefeita de João Pessoa, uma candidata que ainda não tinha concorrido a nenhum cargo público. Chamei bastante atenção naquela época pela capacidade de compreender a cidade. Afinal de contas, eu tinha tido o privilégio de ser secretária de Planejamento e de ter vindo de uma gestão, que foi a gestão de Ricardo Coutinho, a gestão que transformou a cidade, o conceito, mudou o paradigma do que era capaz uma prefeitura fazer. Uma prefeitura que não tinha tratado das mulheres passou a tratar das mulheres, não tinha produzido habitação de interesse social, passou a produzir habitação de interesse social, que a população não conseguia entender qual era o dinheiro que tinha, qual era o limite, qual era o poder, e começou a ver e participar através do orçamento democrático. E essa mudança de paradigma me permitiu crescer muito, tanto na minha visão administrativa, como no reconhecimento da população, a identidade desse projeto. E aí não logrei êxito em 2012. Em 2014, fui eleita deputada estadual, a mais votada em João Pessoa, e agora fui reconduzida em 2018 com um mandato marcado por várias causas, que eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre elas. Sim, dando continuidade, as pastas em que a senhora esteve à frente sempre foram regadas a muita complexidade. Dentre esses anos que a senhora passou à frente dessas secretarias e com esses mandatos, quais as dificuldades maiores que a senhora destaca para a gente? Olha, eu acho que na gestão do planejamento da cidade, as duas maiores dificuldades foi o debate sobre o projeto do bairro São José, que eu acho que é a grande intervenção urbana e o maior recurso que nós conquistamos. Eu tive a honra de ser secretária de Planejamento à época em que nós conquistamos os recursos dessa intervenção. Foram mais de 155 milhões destinados a uma urbanização, que é a reurbanização de todo o Rio Jaguaribe, que é o rio que nasce ali nas Três Lagoas e vem cortando, são 13 quilômetros de rio na cidade inteira e deságua aqui no município de Cabedelo. E a outra complexidade que eu acho que foi muito concreta, eu vou até colocar uma terceira, foi o debate sobre o Aeroclube. Nós conseguimos criar uma lei que é o plano diretor da cidade, colocar e fazer o estudo de que ali era uma área residencial e que não cabia mais o funcionamento do aeroclube. Nós conseguimos fazer a lei complementar, a lei ordinária criando o parque. Nós fizemos a desapropriação
e hoje todo esse processo foi retornado, né? Foi perdido. E eu fico muito preocupada. Quem mora em João Pessoa, quem conhece a capital, os munícipes, conhece muito bem o quanto aquele equipamento ficou inadequado naquela região e o quanto seria salutar ter um grande parque que preservasse justamente a via dos canais, que são os canais e tem relação com o Rio Jaguaribe, que são os canais onde desaguava anteriormente o Rio Jaguaribe. É por onde passa a canalização do Rio Jaguaribe. E a outra questão, que eu acho que foi muito sensível enquanto secretária de Planejamento, e que nós avançamos muito e está perdido, é justamente a barreira do Cabo Branco. A barreira do Cabo Branco, em 2011, em novembro de 2011, nós conseguimos, finalmente, depois de 2 anos de estudos com geólogos, com oceanógrafos, com pessoas altamente qualificadas, reunidas das universidades de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, estabelecer um estudo e uma intervenção que foi aprovada por todos os ambientalistas. Isso é muito difícil de se fazer. Nós investimos 600 mil de recursos públicos para ter esses dados e, a partir desse processo, nós teríamos a intervenção adequada. Uma intervenção que custaria, no máximo, 12 milhões para a prefeitura. Hoje nós perdemos esse processo, nós passamos ali e assistimos a degradação daquela área e para mim foi muito complexo e, ao mesmo tempo, muito frustrante. Do ponto de vista das mulheres, eu acho que o maior enfrentamento foi as mulheres vítimas de violência. Eu cheguei a ter situações em que tinha muitos guardas municipais e agentes da polícia militar, tanto cabos como sargentos, que eram agressores de mulheres. E eu fui ameaçada. Teve policial militar que era agressor, que rondou a minha casa com moto. Eu passei situações de grande risco, mas a gente não cedeu 1 milímetro. E hoje eu estou muito feliz porque depois que o governador Ricardo Coutinho conseguiu ir para o governo do estado, equipamentos que eram fundamentais e que eram complementares e que não era da competência do município foram estabelecidos. Então, hoje a Paraíba conta com o Centro de Referência de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência, de atenção às mulheres vítimas de violência, com a atenção às mulheres vítimas de violência sexual na Cândida Vargas e na Frei Damião, que foram implantadas nessa gestão, e eu tive a oportunidade de participar disso, e hoje conta também com a Casa Abrigo, que quando uma mulher está ameaçada, muitas mulheres morreram. A morte da mulher, o feminicídio, ele não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é uma morte anunciada. Ele começa com agressão, depois com espancamento e chega até as vias de fato. E nós não tínhamos um equipamento quando a mulher tivesse em ameaça de proteger as mulheres e as crianças. E hoje nós temos, e talvez esse tenha sido a maior complexidade. Na parte do orçamento democrático, e eu vou terminar com isso, nós tínhamos um grande debate na cidade. Às vezes você chega numa localidade e não tem um terreno público, porque as administrações anteriores doaram esses terrenos que eram de propriedade daquele bairro, daquela localidade para construir uma escola, para construir uma praça, e foram doadas a associações, foram terceirizadas. Nós conseguimos recuperar à época o igual a 20 campos do Maracanã, que eram de terras públicas doadas. Como elas não tinham sido construídas nada, nós a recuperamos. E às vezes você tem que discutir com o único terreno que tinha, que foi preservado porque aquele grupo de pessoas, aquela comunidade tinha um time de futebol, e foi o time de futebol que reservou, mas era o único lugar público onde a gente podia fazer uma escola ou podia fazer uma unidade de saúde. E aí eram debates muito apaixonados, e eram debates muito difíceis para a gente poder definir. O bom era que sempre se definia pelo aquele equipamento que protegia principalmente as crianças. Então, educação e saúde saíam vitoriosos, com um déficit que nós tivemos de espaços de lazer e de campo de futebol, e que foi por isso que o então prefeito Ricardo Coutinho criou
a ação de estruturar pelo menos 20 grandes campos de futebol. Nós somos 64 bairros. O ideal é que tenha um espaço de lazer em cada um desses espaços para a gente poder ter um pouco de justiça nesse espaço, né? Você precisa ter perto da sua casa educação, saúde e lazer. Minimamente essas três coisas devem estar garantidas. A deputada Estela também é uma líder muito influente dentro da Assembleia Legislativa e está à frente de comissões muito importantes, não é, no Estado. Estela, fala um pouco para a gente como é que estão as tramitações, você que está à frente da Comissão de Educação, também à frente do Meio Ambiente. Como é que está hoje as tramitações nessas pastas tão fundamentais, né, para a Assembleia, para a política do Estado? Eu vou falar de dois tempos. Eu tive uma grande experiência de ter sido presidente da CCJ, então eu tive a oportunidade de conhecer a funcionalidade da casa e aprender um pouco sobre o processo de tramitação. Nessa segunda legislatura, eu estou como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desportos. Nós vivemos uma mudança de paradigma no campo da política. Por exemplo, preocupante pensar que vai ter, que se encerra esse ano, ao final do ano, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, né? O Fundeb. A gente precisa urgentemente garantir um mecanismo de financiamento da educação, porque nós vamos voltar na educação àquela época em que era muito precária as estruturas, as instalações para a educação pública. Nós temos um outro desafio. Existe hoje uma visão militaresca, uma visão armamentista. Então, todo mundo está preocupado com a segurança nas escolas, achando que colocar guarda dentro da escola, monitoramento por imagem, monitoramento de entrada de armamento, dá resultado dentro da escola. E essa preocupação, ela está menos voltada à segurança e mais voltada a criar um mercado, para alimentar o mercado armamentista. Você imagina, a educação agora vai deixar de comprar livros, vai deixar de pagar melhor os professores, vai deixar de ter uma boa estrutura, mas vai comprar detectores de metais, instalar monitoramento de imagem, inclusive nos banheiros, e manter guardas armados, como se a insegurança que tivesse na escola não fosse uma insegurança que tivesse na comunidade. Então, ou então voltar toda a força policial para tratar das escolas e não tratar de onde as escolas estão inseridas. Então, nós temos os trâmites hoje, dentro da nossa comissão, fortalecer a relação com o Conselho de Educação, fortalecer a relação com a Câmara Federal. Eu estive no mês passado em Florianópolis, no encontro de todas as presidências de Comissão de Educação, para a gente formular a defesa de uma ferramenta permanente de financiamento, a substituição ao Fundeb, e isso é urgente, porque isso precisa ser feito até agosto, setembro, porque é o prazo da Câmara Federal. E estive recentemente também num debate sobre educação, produzida pelo PENSE, né, pela Fundação João Mangabeira, que hoje é presidida por Ricardo Coutinho, onde eu estive junto com o ex-ministro da Educação, juntamente com o pessoal da economia do país, com economistas que pensam os investimentos, para a gente também imaginar qual é o modelo pedagógico. É muito assustador a gente pensar que, por exemplo, vai desaparecer disciplinas como ciência, geografia, história, filosofia, sociologia. As ciências humanas também encontram-se ameaçadas. Então, nós estamos dentro da Assembleia fazendo dois movimentos. Primeiro, protegendo de projetos que não consideram esse paradigma, que é o paradigma de uma educação cidadã, de uma educação para a cidadania. E fortalecendo, junto com outros atores, a defesa do financiamento, a defesa do dinheiro, porque não se faz educação sem recursos. E em todo o país que nós observamos, o desenvolvimento econômico e social se dão quando os níveis de educação são altos. Com baixos níveis educacionais, os países não têm capacidade de se desenvolver economicamente.
Então, esse tem sido o trabalho à frente da comunicação, à frente da Comissão de Educação. Nós temos também a frente de meio ambiente, que eu reeditei, foi a frente onde eu pude trabalhar, discutir a transposição do Rio São Francisco nas 9 cidades por onde o rio, o canal do Rio São Francisco na Paraíba é o Rio Paraíba, né? O Rio Paraíba, que é o nosso maior rio em termos de estado, né? A nossa maior bacia em termos do território da Paraíba. E os 9 municípios onde recebiam a água, não tinha havido uma discussão ampla de quais seriam os direitos da população ribeirinha. Então, nós encontramos situações, eu gosto de falar nisso, que não tinha sido pensada pelo Estado, que assim, uma comunidade estava aqui, a 600 metros estava a escola, e o rio passou no meio. E aquela comunidade que antes andava 600 metros para ir para a escola, precisou andar 10 quilômetros, 5 para chegar até a passagem, 5 para chegar até a escola. E aí nós fizemos todo um planejamento com o DER, de passagens molhadas, de tecnologias de acesso para os agricultores utilizarem a água sem gerar contaminação na água. Foi um grande aprendizado. E nós continuamos com essa agenda do meio ambiente e nós vamos continuar a fazer o debate sobre a água, mas também vamos trabalhar uma meta fundamental que a Paraíba e que o Brasil tem a atingir, que é a política de resíduos sólidos. O Brasil tem uma lei que, desde 2012, era para a gente ter atingido o patamar de não ter mais lixões, né? O Brasil é um país que tem muitos pobres e tem um dos lixos mais ricos do mundo. É um absurdo isso. Isso é conhecimento, é valorização, é valorizar aquele cidadão e aquela cidadã que é um catador, uma catadora que está na base da pirâmide social. E essas coisas dependem da ação política, dependem da ação cidadã. Nós vamos tocar vai ser o tema do meio ambiente nesse momento, além do bioma da Caatinga, que é o bioma legitimamente nacional, e tenho agora uma CPI, que aí eu acho muito importante, que é a CPI contra os crimes homofóbicos, é a CPI para investigar os crimes homofóbicos. Hoje nós temos, socialmente falando, quando a gente fala do feminicídio, que é um absurdo, né, que as mulheres são mortas por serem mulheres, mas nós temos a tipologia do feminicídio como crime, nós temos as delegacias especializadas das mulheres e nós temos o fórum. E nós temos uma visão social construída de que matar a mulher dessa maneira, com o machismo, é absurdo. Quando nós falamos dos crimes de ódio contra a população LGBTQI+, a gente não encontra o mesmo amparo social, não existe a mesma revolta social. O Ministério Público, a própria Segurança Pública ainda não incorporou que este é um tipo de crime que é tão absurdo e que precisa ser impedido de acontecer. É preciso tomar para essas instituições a responsabilidade disso. Aqui na Paraíba, por exemplo, nós sempre transitamos aí entre o 3º e 4º estado que mais mata a população LGBTQI+. E é muito cruel isso. A morte o ódio que se tem fica marcado na maneira como se mata. Você mata e retira os órgãos genitais, você mata por espancamento, você faz escalpo de um adolescente de 12 anos, 12 não, de 16 anos, porque o adolescente deixou o cabelo crescer e estava se transformando, estava num período de transição de identidade de gênero. Quer dizer, isso eu não concebo uma sociedade que conviva com isso com naturalidade ou que acha que isso é correto, isso é maneira de corrigir qualquer tipo de desvio. Então, é necessário que a gente faça uma investigação e que essa investigação resulte minimamente na sensibilização e no compromisso dessas instituições em mudarem a postura. Porque é tão da cultura que você consegue, às vezes, elucidar um crime contra um policial, mas não consegue elucidar um crime contra um LGBT.
né? É como se tem status diferente na maneira de tratar. E não se pode ter status diferente na maneira de tratar o direito, a cidadania e a penalização. É essa sociedade que a gente mais... É essa visão que a gente tem e são essas grandes questões que hoje nós temos tratado na Assembleia Legislativa da Paraíba. Com o retorno, né, deputada, das atividades da Assembleia, a senhora entrou recentemente com uma representação na casa. Fala um pouco para a gente como é que está se dando essa polêmica envolvendo essas questões mais amplas, né, da política, que são os embates, as discordâncias dentro de um ambiente que é de disputa. Como é que está essa representação que a senhora deu entrada recentemente? Então, eu entrei com a representação na Comissão de Ética contra os deputados Eduardo Carneiro e Cabo Gilberto. Basicamente, eu quero saber se a Assembleia concorda com o tipo de conduta, de comportamento das relações, onde você realiza uma audiência com um tema específico, abre a fala para uma pessoa que é reconhecidamente desequilibrada e que faz acusações graves, e fez contra mim, no caso, e contra outras autoridades, e ainda um outro deputado grava e transforma isso numa informação que é distribuída pelo que eu chamaria o sistema de esgoto da informação. Isso é muito preocupante, porque se isso for a regra da convivência ali, vai ficar uma convivência ainda mais acirrada do ponto de vista da competição. Uma coisa é eu disputar a visão de mundo, por exemplo. Eu tive muitas disputas com o deputado Tovar. O deputado Tovar tem uma visão de mundo diferente da minha. O campo democrático popular tem uma visão muito clara. Eu venho de um partido socialista e eu sou socialista mesmo. Eu defendo a não concentração de riqueza, eu defendo a distribuição de renda, eu defendo políticas públicas de qualidade. Para mim, a saúde pública tem que ser melhor do que a saúde privada, a educação pública tem que ser melhor do que a educação privada. E isso concorre com quem tem uma visão neoliberal. Mas em nenhum momento houve desrespeito pessoal, nem houve manipulação para que alguém fosse prejudicado. E aí eu fiz essa representação justamente para manter as relações saudáveis dentro da casa. Porque, como é um ambiente de disputa, o código de ética e o regimento já disciplinam o que é que se pode um contra o outro. Né? Ali eu não estou disputando contra as pessoas, eu estou disputando a visão de sociedade. Inclusive, eu defendo o direito do contraditório e defendo o direito dos outros mostrarem qual é a visão que tem. Eu quero disputar, na visão de mundo, aquilo que é melhor para a sociedade. Então, eu pretendo que esse debate seja feito e que ele resulte numa coisa positiva na casa. O que não dá é para a gente se sentir acuado, desrespeitado e não conseguir sequer discutir sobre o assunto, né? Porque a manipulação de informação às vezes é muito grande. Então, eu aguardo que o Conselho de Ética faça o seu melhor papel, promova o debate das partes e crie o que a gente chama de parâmetro. Às vezes é preciso de um parâmetro para a gente poder criar convivência. Existe o Código de Ética jornalista, existe o Código de Ética da psicologia, existe de todas as categorias. Existe o Código de Ética do político e tem que servir para a sua relação com a sociedade e para a relação entre os pares. É essa expectativa que eu tenho com relação a esse processo. Deputada Estela, fala um pouco para a gente agora da avaliação que a senhora faz desse governo de Bolsonaro. Olha, todo mundo conhece um pouco minha posição, eu vejo com muita preocupação, né, essa escolha que foi feita nacionalmente entre a falta de debate e um ressentimento muito grande, né, construído a partir de um ódio que o meio de comunicação foi consolidando contra o PT, contra Lula, contra um campo de esquerda. O Brasil fez uma escolha a partir desse ressentimento, não foi uma escolha de um debate, de um projeto de país. E hoje a gente vê um presidente que não tem capacidade de representar o país, que tem nos envergonhado internacionalmente, causa constrangimento a participação e a falta de compreensão dele dos processos históricos do mundo, a ida dele a Israel, aos Estados Unidos, a reunião do G20, é tudo muito cercado
do que a gente chamaria nas relações de gafes, né, de gafes internacionais, mas também é muito mais preocupante o nosso cotidiano. Então, o Brasil chegou a dizer, não, tem que tirar Dilma porque vai melhorar a economia. Temer aumentou o desemprego e piorou o cenário da economia. Nós tínhamos uma gasolina de R$ 2,60 que passou a quase R$ 5,00, um bujão de gás de 43 que passou a R$ 85,00, um salário mínimo que aumentava acima da inflação, que depois da saída de Dilma não chegou até R$ 1.000, enquanto todos os outros produtos da cesta básica aumentaram acima do reajuste salarial. No próprio governo de Temer, depois do golpe, nós perdemos direitos trabalhistas, né? E agora nós temos a pior reforma previdenciária que o país já fez, uma coisa vergonhosa, e que, a exemplo do que aconteceu no Chile, não tenho dúvida, eu tenho muita esperança de que a gente vai mudar esse estado de coisas, mas até lá nós teremos um aumento de suicídio de pessoas que vão se aposentar, porque é impossível alguém que faltava 5 anos para se aposentar, ia ganhar R$ 1.400, ontem amanheceu, dormiu assim, ontem dormiu assim, amanheceu hoje, sabendo que vai trabalhar mais 10 anos e que vai só receber quando se aposentar, depois desses 10 anos trabalhados, R$ 1.200. É impossível você pensar, tá casado com seu parceiro ou sua parceira e você não ter mais 100% da pensão, você ter 60% da pensão, 60%, ou pode ganhar inferior a um salário mínimo. Então, a Previdência no país é a maior política redistributiva que nós temos. Por exemplo, vai ter um impacto imenso nos 72% de municípios o FPM, que é o fundo a parcela de participação, é o fundo de participação municipal, é a menor do que o que se recebe de Previdência. Então, ou seja, um município que é 0,6, que receberia 15 milhões no ano de FPM, recebe aquele mesmo município, quando junta os seus munícipes pensionistas e previdenciários, ela chega até 60 milhões. Então, você imagina você perder uma receita dentro do seu município de 60 milhões. A receita que mexe com a padaria, com a feira, com a farmácia, que move a economia do município. Então, nós estamos falando de aumento da miséria e da pobreza no nosso país. E esses que aí estão representando na Câmara Federal tiveram o descaramento de aprovar essa reforma, essa deforma da Previdência. Eu estou relativamente, não estou satisfeita, mas estou feliz porque meu partido fechou questão. Eu tive o prazer de participar em Brasília, junto com o governador João Azevedo, o deputado Gervásio Maia e o presidente da Fundação João Mangabeira, Ricardo Coutinho, e outros integrantes. Nós participamos, o partido fechou questão. Gervásio, que é o único deputado federal que nós temos, votou contra. Aqui na Paraíba votaram contra Gervásio, Frei Anastácio, Hugo Mota e Damião Feliciano. São esses os 4 deputados. Os outros 8 deputados não tiveram o menor compromisso de perceber o quanto essa Previdência vai impactar negativamente na vida das pessoas. Foi uma votação em primeiro turno. A senhora acredita que com a pressão popular que está sendo feita, o movimento sindical vem encampando isso aí, a senhora acredita que tem chance de reverter ainda o quadro? Esses deputados ainda têm chance, têm tempo para tentar reverter isso daí? Tem chance para tudo, tem chance para tudo. Agora, esses deputados não tiveram medo de atender ao apelo do dinheiro, porque estava clara a negociação. A negociação foi feita às explícitas, né? E isso me preocupa. Fazendo a avaliação ainda do governo, assim, eu usei a Previdência, mas a gente pode usar todo o processo de julgamento de Lula, e do fato de um ministro da Justiça estar envolvido diretamente com manipulação dos interesses e ainda não ter sido afastado do cargo, ou 3 ministros serem saídos de imediato, ou o ministro da Educação a agir com deboche. Ele responde com deboche para a população. Ele aparece fazendo alegorias a filmes,
americanos para responder coisas muito sérias, de retirar dinheiro da universidade pública. Então, assim, é muito preocupante a gente assistir essa situação. Um presidente que nomeia o seu filho embaixador do Brasil nos Estados Unidos. São coisas graves, gravíssimas, que infelizmente, e aí resta uma crítica, e eu falo com a tranquilidade de que tem uma formação de jornalista, e acho que isso não é uma responsabilidade individual de jornalista, mas que os meios de comunicação, enquanto empresas e os grandes meios de comunicação, são inteiramente coniventes, né? Mas eu acredito que tudo isso vai mudar, porque se não fosse assim, eu não estaria na política, não estaria fazendo a luta que faço. A esperança se renova e ano que vem é justamente um momento propício para isso. Tem expectativa da senhora vir concorrer a algum cargo? Como é que está sendo feitas as articulações? Está pertinho, 2020 já é aí. Como é que a senhora está... qual a expectativa em relação a 2020, ao pleito que se aproxima? A gente tem trabalhado o partido como um todo. Nós temos uma meta de sair dos comitês provisórios e criar os diretórios permanentes, né? É necessário ampliar esse tipo de estrutura partidária. A nossa orientação também com as mudanças das regras do jogo é ter o maior número de candidaturas em todos os municípios, né? Onde não houver realmente quadro, que a gente vai apoiar um quadro que seja mais próximo da nossa visão de gestão e da nossa visão política. E aqui na região metropolitana, e tem as cidades de Cabedelo, de João Pessoa, de Conde, de Bahia, de Santa Rita, né? São cidades importantes que condensam aí pelo menos 1/5 da população do nosso estado. O nosso partido vai apresentar nomes. Nós temos quadros. O nosso quadro principal, e é sempre a discussão sobre a capital, o nosso quadro principal, e que todo mundo lembra, por ser o grande transformador e realizador que ele é o nome de Ricardo Coutinho, mas isso é uma decisão de ordem pessoal também, de ordem privada, né, de fórum privado. E nós temos outros quadros, né? Nós temos Márcia no Conde, Cabedelo é um território que tem que ser debatido. João Pessoa, eu já fui candidata, Cida já foi candidato, se ventilou agora o nome de Gervásio. O importante é que nós temos nomes e temos projetos políticos. Somos um grupo altamente de luta, a gente tem uma visão e com experiência administrativa e política. Então, eu acredito que o PSB chegará muito forte nas eleições de 2020. Muito obrigada, deputada. A gente encerra aqui mais uma conversa. Muito obrigada pela sua participação e por estar esclarecendo temas tão importantes, né, para o cenário aqui do nosso estado. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade e agradeço também a vocês pelo acompanhamento.